Pai mudou todo o tema Glória a Deus. deste versículo para trazer uma palavra para a igreja do Senhor. Lucas 7,13 diz assim: 13. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Amém. Só esse versículo. Meus queridos irmãos e irmãos, eu quero passar uma experiência para vocês. Quem é que tem aqui abaixo de 5 anos de crente? Levanta a mão. Menos de 5 anos de crente. Levanta a mão. Menos de 5 anos de crente, né? Quem tem mais de 5 anos de crente? Levanta a mão. Glória a Mais de 5 Deus. anos de crente. Amém. Pronto, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Ser crente é um dom, tá certo? Quem não tem um dom de ser crente, vai acontecer, sabe o quê? Eu estava ali me lembrando a parábola do semeador. O semeador saiu a semear, jogou a semente e algumas sementes caíram nos pedregulhos e ficou ao ar livre, veio as aves e comeram aquela semente. Umas caiu entre os espinhos cresceu, sufocou e aquela árvore morreu, né? Umas caiu na terra seca e o sol os matou e não cresceu. Outra foi jogado na terra fértil, na terra boa e ali cresceu. E a parábola do semeador e depois a explicação da parábola, né? Aquela semente que foi jogada entre os pedregulhos e as aves do céu veio lá e comeu, significa aquele crente que ouviu a palavra do pregador, do pastor, guardou por um momento na sua mente, no seu coração, mas o diabo foi lá e apagou aqueles ensinamentos que o crente aprendeu. Aquela semente que caiu entre os espinhos cresceram, sufocaram, morreu. Foi aquele crente que se converteu, as lutas vieram, cresceram e eles morreram na fé e foram-se embora, né? Aquele que caiu numa terra seca, de repente ela morreu, não produziu. É aquele que tem um coração duro, de pedra, que a palavra vai até um certo ponto, mas não adentra, e ali a pessoa morre na fé. Mas aquele que a palavra cai em uma boa terra, aí cresce. É aquele que ouviu a palavra do Senhor, guardou no seu coração, como o salmista Davi disse, no Salmo 119, versículo 105, ele disse: guardarei a tua palavra. A palavra é a semente, uma vez crescida, uma vez brotada, irá produzir bons frutos na vida do crente, na vida da crente. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer que ser crente é uma caminhada longa. Eu aprendi isso com 2 meses de crente, um diácono da nossa igreja, que já descansa no Senhor. Eu, novo convertido, chegava lá e ficava ouvindo, e ele sempre dizia, nunca esqueci, Jota Neto, ele sempre dizia: irmão Marquinho, ser crente é um dom de Deus. Oh, glória a Deus. A palavra diz: pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então eu quero passar para os novos convertidos, para os que têm mais de 5 anos de crente. Ser crente é um dom de Deus. Quando as lutas se crescerem, e muitas das vezes se o sufocarem, não pare na caminhada. Caminhe, meus queridos e amados irmãos, porque a palavra do Senhor diz em Apocalipse: o que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Naquele dia lá no céu de glória, o Senhor irá colocar
uma coroa na minha e na sua cabeça. Mas quem é coroado é aqueles que vencem, aqueles que perseveram, aqueles que não param, aqueles que caminham, mesmo muitas das vezes as lutas, as dificuldades, as perseguições, mas ele tem um foco, mas ele tem um alvo, e o seu alvo é Jesus de Nazaré. Glória a Deus. E nesse versículo, meus queridos e amados irmãos, o cantor Jordan Neto confirmou no seu hino quando falou sobre choro, né? Sobre choro. E eu estava me referindo, me lembrando desse tema choro. O mundo, muitos estão chorando, né? Se nós formos ali ver naquele país da Ucrânia, quantas mães, quantos pais, quantas famílias não estão chorando, derramando lágrimas por causa de perdas de entes queridos, por causa de dores, né? Bombas, sendo aquele país sendo bombardeado, né? E muitas das vezes, irmão, existe dois tipos de choro. Existe o que chora pelas suas consequências erradas, e existe os que choram por causa de Cristo. O apóstolo Paulo, ele escrevendo, ele disse assim: porque eu levo no corpo as marcas de Cristo. O que ele estava dizendo? Ele disse assim: no meu corpo tem cicatrizes por causa de Cristo Jesus. Entendeu, meu irmão? E nós, quando observamos esses versículos, o Senhor vai passando a uma cidade chamada Naim. Eu não vou contar a história, porque eu acho muito bonito aqueles pregadores que detalham, esmiuçam bem as histórias. Não, eu gosto mais assim de entender o texto, extrair alguns pontos importantes. E nesse texto, capítulo 7 do Evangelho de Lucas, fala que Jesus ia passando em uma cidade chamada Naim, e aquela viúva que tinha um único filho, o seu filho veio a óbito e ela morreu. E ali Jesus se encontrou com aquele cortejo, com aquela multidão que estava enlutada, que estava chorando com aquela mulher, porque aquela mulher tinha perdido o seu único filho. Mas o que me chama a atenção, meus queridos e amados irmãos, é que Jesus chegando ali, a palavra temática e central desses versículos é que Jesus chega para aquela mulher e diz: não chore. Glória a Deus. Aquela mulher estava chorando. Por que aquela mulher estava chorando? Porque estava passando uma grande luta. O seu único filho, alguém que era um herdeiro, alguém que era capaz de dar prosseguimento à sua genealogia, à sua linhagem. Entendeu? Porque o seu marido já tinha se ido, não sei de que o esposo daquela mulher morreu, e aquela mulher ficou viúva, mas ainda tinha uma esperança, tinha uma expectativa. A expectativa era que o seu filho cuidasse dela, era que o seu filho desse prosseguimento à sua linhagem, gerasse filhos e desse a ela netos e netas. Mas o sonho daquela mulher caiu por terra um dia em que ele adoeceu. O texto não diz qual tipo de doença que ceifou a vida daquele jovem, mas o texto é muito enfático, muito claro. Quando Jesus ia passando naquela cidade, se encontra com aquele cortejo enlutado que estava de luto, pois aquele jovem tinha morrido, e ali aquela mulher estava em desespero. Aleluia, Deus. Mas, meus queridos e amados irmãos, Jesus vai ali, se aproxima daquela mulher e diz: não chore. Diz: eu não chore. Glória. É muito fácil. O difícil é consolar quem está chorando. Verdade, Entendeu? Deus. Dizer não chore é muito fácil, né? Não chore. Mas a pessoa diz assim: você não sabe a dor, eu estou chorando. Mas Jesus tinha solução não apenas para dizer não chore, mas para mudar a situação da vida daquela mulher. Quando, meus queridos e amados irmãos, Jesus ali
Estava me lembrando aqui das palavras, já na mensagem, das palavras do irmão. Eu sou exigente do som. Tem aquele ditado, né, irmão, que por trás de um bom cantor, de um pregador, tem um bom som, né? Como aquele ditado, que por trás de um grande homem tem uma grande mulher, né? Então nós que pregamos, que louvamos, achamos bom o som, né? E é muito bom, muito bom. Mas vamos com o que temos, né? Jesus chegando para a multiplicação, ele disse: o que é que tens aí? Os discípulos disseram: Senhor, 3 pães e 5 peixes. Ele disse: traga aí. É com isso aí que nós vamos multiplicar. Então, só dessa caixa, nós vamos fazer a obra do Senhor com a garganta, com caixa ou sem caixa, porque a obra do Senhor, ela é imparável. Ninguém pode parar, ninguém pode estancar, estagnar a obra redentora do Senhor Jesus. Entendeu? E, meus queridos, voltando para o texto, o Senhor diz para aquela mulher: não chores. E ali ele foi até o caixão daquele jovem e disse: jovem, a ti eu te digo, levanta-te. Oh, aleluia. E ali, meus queridos e amados irmãos, mudou todo o cenário. O cenário de luto, o cenário de tristeza, o cenário de lágrima, o cenário de desespero. Jesus chegou ali e mudou a situação. Eu quero te dizer, minha irmã, que Jesus de Nazaré, na sua vida, nesta noite, está mudando a tua história, está mudando o cenário da sua vida. Eu não sei qual é o seu choro, eu não sei o porquê das suas lágrimas, nas madrugadas, nas manhãs, nas tardes, onde muitas das vezes você está chorando. A palavra profética de Deus para o seu coração nesta noite é: não chore. Mas o que eu quero dizer, que o fato não é apenas dizer não chore, e eu quero te afirmar categoricamente que eu e você estamos diante daquele que não apenas diz não chore, estamos diante daquele que tem o poder de mudar a minha e a sua situação. Glória a Deus, E ele mudou o quadro daquela mulher. Quando ele chegou para aquele jovem, a ti eu te digo, levanta-te. Ah, meus queridos e amados irmãos, a leitura que o varão aqui leu no capítulo 18 de Lucas, quando Jesus chega perante aquele cego de Jericó. E ali, meus queridos e amados irmãos, Jesus faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. Aleluia. Jesus na mesma hora disse: veja, nesta noite Jesus não está apenas enxugando os seus olhos das suas lágrimas. Ele está perguntando para você: o que queres que eu te faça? E você coloque e diga: Senhor, eu quero isso. É bem verdade que aquilo que você disser, os céus vão examinar se realmente é bom para você ou não. Não esqueça de uma coisa, irmãos: para vocês não saírem da casa do Senhor, muitas das vezes murmurando, querendo questionar por Deus. Você já ouviu falar que para toda regra tem exceção? A regra e a exceção é para mim e para você. Nem tudo que pedimos o Senhor vai nos dar. Ele vai dar aquilo que é melhor para eu e para você. Certo? A palavra do Senhor diz: vai ao pai que o filho lhe pedindo um pão, ele vai dar uma pedra. Vai ao pai que o filho lhe pedindo um peixe, ele vai dar uma serpente. Ele é um Deus justo, perfeito. E se ele é justo e perfeito, ele tem o melhor para mim, para você. Ele conhece as nossas necessidades. Saiba de uma coisa. Ah, meus queridos e amados irmãos, 1 Coríntios capítulo 10, se me falha a memória, versículo 3, ele diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei qual foi a situação difícil que passou, mas eu quero te dizer que a luta que você está passando pode ser para o seu bem e para o seu crescimento espiritual. Essa luta não irá te matar,
esta luta irá te aprimorar, esta luta irá fazer você ser uma pessoa mais madura e equilibrada na presença do Senhor. A palavra continua, o Espírito Santo está bradando aqui bem quentinho do céu no meu coração e dizendo: não chore, hoje é noite de enxugar as lágrimas. Mateus capítulo 5, ele diz assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Ah, meus queridos e amados irmãos, mas sabe quem é que Jesus consola? O servo fiel, aquele que está na caminhada, aquele que serve ao Senhor, aquele que adora, aquele que bendiz, aquele que deixou o caminho errado e agora veio servir, dignificar, adorar, bendizer, aquele que tudo pode, ao leão da tribo de Judá, aquele que chegou e disse: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, eu sou o grande eu sou. Aleluia, aleluia. Então, meus queridos e amados irmãos, Ele está aqui para consolar as nossas lágrimas. Ele está aqui fazendo a mesma indagação ou pergunta que Ele fez para aquele cego: o que queres que eu te faça? Não precisa dizer para o pregador, para o cantor. Nós somos apenas instrumento, nós somos apenas servo. E a Bíblia diz o quê? Olha, meus queridos, eu quero dizer para você: nunca celebre, nunca enalteça, nunca dê honra a um pregador e nem a um cantor. Sabe por quê? Nós somos apenas servo. A Bíblia diz que o servo não é maior do que o seu Senhor. O servo basta tão somente servir. O servo jamais ele é igualável ao seu Senhor. O servo está ali para receber ordens. O servo tem um Senhor que é acima dele. E nesta noite o Senhor está dizendo para você: o que queres que eu te faça? Ah, meu irmão, mas você pode dizer: Senhor, eu quero isso, quero aquilo. Eu quero indagar para você: o isso, aquilo, se tiver dentro dos princípios divinos, você irá receber. Mas se não estiver dentro dos princípios divinos, você vai perder as suas palavras, a sua oração vai chegar apenas a uma teia. O Senhor pode até ouvir, mas responder não, porque, meus queridos, Ele é um Deus justo e fiel. Jamais Ele vai dar algo a um crente, para o crente sair da presença do Senhor, para o crente se tornar soberbo, para o crente se esquecer do Senhor. Jamais. Seja feita a tua vontade, Pai. Mas a sua vontade é boa, perfeita e agradável, Jesus. Um irmão que um dia estava orando: Senhor, eu quero um carro para levar o servo do Senhor para a igreja. E começou a orar: eu quero um carro, Jesus, para levar os irmãos para a igreja. E Jesus, ele às vezes nos prova e permitiu aquele irmão comprar um carro. Primeira semana o irmão levou os irmãos para a igreja. Segunda semana levou. Foi no terceiro dia, já chegou atrasado. Irmão, já é 8 horas, irmão, nós estamos mais perto. Irmão, tenha paciência, irmão. Tenha paciência que eu trabalho. E aquela ignorância já foi mudando o projeto de vida que ele falava, né? E ali, na terceira semana: irmão, não está com gasolina aí, que o carro está falhando aí. Já foi botando pose para não levar. E resumindo, depois o irmão deixou de ir para a igreja, encheu o carro, com licença pela palavra, tem criança aqui, encheu o carro de meretrizes dentro, foi farrear, beber, virou o carro, quase morria, aí voltou para o seu cantinho lá, seu carro bem crentezinho, tá certo? Porque, meus queridos e amados irmãos, o Senhor, Ele conhece, sabe, alguém aqui, glória a Deus, Ele sabe o melhor para cada um de nós. É verdade, Deus. Se nós estávamos me lembrando, irmão, qual é o nome do irmão? Denilton. Eu estava me lembrando do que o Senhor disse para Salomão: peça o que quiseres, né? E Salomão pediu o quê? Sabedoria. Será que Deus chegasse para cada um de nós hoje? Peça o que você quer agora, um desejo. O gênio fazer aquilo que é ali, a história em quadro. O gênio dá lá. Peça 3 desejos.
Mas se o Senhor chegasse em forma de um gênio da lâmpada, que na verdade essa escolha o Senhor nos diz todos os dias. Escolha, peça o que quiser, mas muitas das vezes pedimos coisas banais, coisas erradas. E Deus se agradou com o pedido de Salomão. Salomão tinha muito inimigo já, rei de Israel, sucessor do seu pai Davi. Davi já tinha morrido. O jovem Salomão toma de conta do trono de Israel, constrói a igreja, o templo, aliás, e ali o Senhor aparece em diálogo com Salomão e diz: peça o que quiseres. E ele diz: Senhor, me dê sabedoria. Glória a Deus. Deus se agradou com aquilo. Salomão poderia muito bem ter dito: Senhor, quero que o Senhor mate todos os meus inimigos. Senhor, eu quero riqueza ou espada. E o Senhor disse: muito me agradei com o seu pedido. E ali o Senhor deu riqueza, sabedoria, honrou o ministério de Salomão. E, meus queridos e amados irmãos, será que é uma analogia, uma reflexão para nós exercitar a nossa mente? Será que se o Senhor chegasse agora aqui, aí o seu caminho, se tiver aí, e dissesse: peça um pedido, será qual vai ser o seu pedido? Não precisa dizer, isso é algo oculto, sigiloso entre nós. Será que nós iremos pedir? Será que eu ia pedir um carro? Será que eu ia pedir para bater na Mega Sena, no Telecena, né? Será qual seria o nosso pedido? Mais uma coisa eu digo, irmão, que venhamos saber orar. Graças a Deus, irmão, graças a Deus que, olha, eu quero dizer uma coisa para cada um de nós, principalmente para os novos convertidos. Nós oramos, mas a nossa oração passa por uma espécie de peneira do Espírito Santo. Nós oramos e dizemos tantas coisas e pedimos e não sabemos o que pedir, né? Sabemos como orar. E o Espírito Santo vai lá e intercede por nós. Chega lá uma ruma de palavra, né? Porque quando o crente ora, as palavras não ficam aqui, sobe, né? Chega lá uma ruma de coisa. Aí o Espírito vai lá, tipo como um pescador que joga a rede no mar, né? E vem muitos peixes e ali ele vai selecionando os bons, os ruins, vai botando de lado. E eu creio, na minha analogia, é uma conjectura, estou conjecturando. Eu creio que o Espírito Santo ele seleciona algumas palavras. Olha, essa daqui, Senhor, escute, receba. Essa daqui não, essa daqui não dá para ele não, entendeu? A Bíblia diz que ele intercede com um gemido inexprimível por nós, né? Mas, meus queridos e amados irmãos, para concluir, a palavra profética nesta noite não chores. Salmo 30, o versículo 5, acho que a parte B do versículo diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ou seja, um dia, 24 horas. Acho que o choro pode durar uma noite, ou seja, pode durar 12 horas, né? 12 horas chorando, muita lágrima derramando. Aí vem outro dia que já passa 12 horas, vai para as outras 12 horas. Vamos dizer, é um prolongamento de tempo, né? Mas está querendo dizer o quê? Está querendo dizer que muitas das vezes podemos chorar uma semana, um mês, um ano, mas eu quero te dizer que a alegria vai vir, a vitória é garantida. Glória a Deus, aleluia a Deus. Para ser derrotado. Crente nasceu para ser vitorioso. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos em Romanos, capítulo 8, versículo 31, ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? A expressão de um termo de culto que o pastor Raniel colocou aqui na igreja, né? É uma expressão padrão, muito forte, é uma palavra profética que a igreja deve tomar posse, quando ele diz para aqueles irmãos que estavam na cidade de Roma, ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabemos aí, começa a dizer, não nem a morte, nem os anjos,
anjos, nem o principado, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer uma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus, meus queridos, para comigo e para com você, não tem medição, não tem profundidade, não tem largura. É um amor grande, é um amor ágape, é um amor que Ele nos amou incondicionalmente, mesmo muitas das vezes sendo incrédulo, sendo ruim, sendo desobediente com Ele, mas Ele nos ama. Ó igreja do Senhor, Ele nos ama. Então a palavra profética nesta noite é: não chores. É noite de consolo. Eu, como homem de Deus, eu profetizo. Meus queridos, que as suas lágrimas, o seu pranto está sendo transformado em vitória, está sendo transformado em alegria, está sendo transformado em conquista. Meus queridos, e a outra palavra profética é um pedido: o que queres que eu te faça? O Senhor está dizendo, onde o Senhor começou a falar através da leitura do varão, e continua falando, dizendo: não chore, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Nesta noite, o quadro da tua vida, eu profetizo como homem de Deus, está mudando para melhor. Então somente, meus queridos, eu faço a indagação. Glória a Deus. Como é que é o seu coração? A semente está plantada entre os espinhos. Cuidado, para que quando as frutas crescerem, não matar, não dar o efeito da semente. A semente foi logo jogada entre os pedregulhos. O seu coração é de carne ou é de pedra? Se for de pedra, que você venha clamar para que ele venha ser transformado em coração de carne. Tem um hino que diz: um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração move o coração. Aleluia, Deus. Então, se você tiver um coração quebrantado, meus queridos, a semente irá crescer e brotar na sua vida. Que Deus nos abençoe, que essa palavra fique nos nossos corações. Vá para casa levando essa palavra profética. O choro pode durar uma noite. Meus queridos, o Senhor mudou a realidade daquela mulher quando Ele chegou e disse: menino, aqui eu te digo, levanta-te e anda. E aquela mulher que estava chorando passou a rir e a se alegrar na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém, Jesus. Glória a Deus.